Desta forma que nós preparamos o nosso coração e olhando para aquilo que o salmista nos diz no Salmo 54, ele diz que voluntariamente entregaremos o nosso louvor, a nossa adoração, aquilo que na época eram os sacrifícios também. E diz o salmista que fazemos isso ao Senhor porque é bom e porque Ele é bom. Então faz tanto sentido podermos voltar ao nosso coração, louvá-lo, adorá-lo, celebrá-lo nesta manhã, e eu espero que nós possamos estar realmente todos sintonizados dessa forma, porque o nosso Deus é absolutamente maravilhoso. Amém? Então vamos louvá-lo, celebrá-lo como se não houvesse amanhã, porque esta é uma graça, uma bênção que o Senhor nos dá. Abraçar a todos nesta manhã com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É bom estarmos novamente juntos. A semana passada, como perceberam, não estive com os irmãos, estive na Igreja da Figueira da Foz. A Igreja da Figueira da Foz mandou um abraço para a nossa igreja. Estivemos lá a celebrar 49 anos de vida daquela igreja ali na cidade. E mais uma igreja que luta com uma dificuldade que é espaço. É muita gente para um espaço. E esse é um bom problema. Mas foi um tempo muito abençoado e a igreja e o pastor Theo manda um abraço para a nossa igreja. Mas queremos também nos abraçar uns aos outros com a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo. Fernando, por favor, leva para a Sónia um abraço. A Sónia perdeu esta semana o seu pai. Acompanhámos em oração, por favor, entregue esse abraço, porque sabemos que só o Senhor para consolar. E estaremos juntos nestes momentos também que precisamos de descansar no cuidado do Pai. E celebramos também vida, celebramos a vida daqueles que o Senhor vai abençoando com mais um aniversário. E esta semana tivemos alguns aniversariantes. E eu estou aqui a tentar recuperar a nossa agenda, mas creio que esta semana temos o pastor António Silva, eles não estão hoje, e a irmã Isabel, mas o pastor António celebrou o seu aniversário. O irmão João Luís também celebrou o seu aniversário. Todos, o irmão João Luís tem que ficar em pé, porque há irmãos que não sabem quem é o irmão João Luís. É aquele nosso querido irmão. Celebramos com muita alegria mais um aniversário. Venham mais 10, não é, irmão João Luís? Ele estava a dizer que quem chega aos 70 também chega aos 80, portanto vamos lá embora. Celebramos também a vida do pastor César, que não está connosco hoje. Eles estão para Lisboa também para acompanhar o funeral de um familiar. E hoje mesmo o irmão Arsénio, mas eu creio que o irmão Arsénio ainda não chegou, ainda não está connosco. Mas hoje mesmo o irmão Arsénio também celebra o seu aniversário, lembramos, e vamos celebrar a sua vida também. Amados, como igreja, vamos continuando a disponibilizar e a viver os recursos de ser igreja. É isto, é partilhar vida, é partilhar aquilo que o Senhor tem para nós também. E então vamos caminhando essa jornada, lembrando aquilo que podemos também usufruir na nossa caminhada, na nossa jornada juntos. Quarta-feira, querendo o Senhor, temos o nosso culto de estudo bíblico e oração, um tempo sempre muito abençoado. Esta semana foi uma semana de muita chuva, não é? Uma semana de muito inverno. Pela graça de Deus, o Senhor cuidou-nos, protegeu-nos, mas como vem hoje o sol veio e parece que agora a primavera que já chegou está a chegar, e eu estou desejoso de deixarmos ter que acender a lareira para o nosso culto de quarta-feira, não é? Mas até lá vamos acendendo a lareira e vamos tendo ali um tempo juntos de celebração, de oração, de intimidade muito abençoado. Então todos estão convidados para o fazer. Falando em recursos e falando num tempo em que tudo é interativo, para além do nosso boletim ser interativo, o nosso placar lá atrás também é interativo. Sim, não é touch, portanto, se vocês carregarem ele não vai mudar, mas se chegarem lá vão ter informações. E eu estou a falar isto porquê? Porque temos lá uma informação nova sobre... Nós estamos a apoiar 4 projetos missionários que queremos dar a conhecer à Igreja e vamos trazer mais informação sobre eles. Um deles, e que nós este ano começámos a apoiar, é o projeto missionário em Mora, no Alentejo, com a família Sousa. Então, a família Sousa mandou não só o boletim informativo, com informações daquilo que está a acontecer, mas mandou também um folhetozinho muito criativo, onde tem lá informação sobre aquilo que é Mora, a localização geográfica, e um bocado sobre a vida da igreja ali. Então, vamos orar por esta família. Tem uma foto da família também. Então, passam ali pelo nosso placar interativo e vão poder também ter essas informações. E
e por isso convido os irmãos a fazê-lo. E essa interatividade também acontece se passarem lá. O nosso placar da Cesta Solidária está atualizado, temos mais produtos que precisam de ser trazidos, então só tem que tirar as etiquetazinhas e desde já, obviamente, queremos agradecer a forma como os irmãos têm respondido a estas necessidades, porque também é uma forma de nós cuidarmos e nos abençoarmos mutuamente e responder às necessidades que vão surgindo. Então, por favor, passem lá, porque também é muito interativo e ele agora está... E ali não é touch, mas rasga-se, né? Tiram as etiquetas, é uma coisa que os tablets não fazem, mas o nosso placar faz. Podem tirar as etiquetas e levar com vocês, está bem? O nosso placar é maravilhoso, não é? Os irmãos estão cá, não é? Eu estou... Sim, ok, está bem. Ok. Uma outra coisa que queria partilhar com os irmãos e que tem a ver com a nossa caminhada juntos como igreja. No próximo domingo precisamos fazer um pequeno culto administrativo, então queríamos convocar os irmãos para estarmos juntos à tarde. Precisamos de cuidar de alguns aspectos práticos, rápidos. Vai ser um culto administrativo rápido, mas por favor, os membros da igreja agendem a possibilidade de estarem connosco, porque precisamos de cuidar de alguns pormenores da vida da igreja e então vamos fazê-lo no próximo domingo também. E vamos continuar esta nossa dinâmica de vida, de igreja, orando uns pelos outros. Precisamos de orar uns pelos outros. Vamos ficar de pé para orar. Eu queria muito que, se por acaso ainda não cumprimentou quem está ao seu lado, faça isso agora. Aperte a sua mão, para trás também e para a frente. Para a frente podem fazer massagens. É sempre útil fazer umas mensagens, porque as mensagens são reconfortantes. Mas não esqueçam que enquanto cumprimentam os irmãos, estão a cumprimentar irmãos em Cristo que precisam que oremos uns pelos outros. Eu vou ter que esperar que eu é que provoco isto e depois é assim. Mas é bom, é muito bom. É muito bom. Dizia eu, amados, enquanto nós nos cumprimentamos uns aos outros, lembrar que o abraço, o beijo, o aperto de mão significa que também esse irmão, essa irmã precisa que oremos uns pelos outros, está bem? Olha, a filha está a abraçar a mãe e precisa de orar pela mãe, a mãe ora pela filha. Mas precisamos de fazer isto, amados, precisamos fazer isto. E vamos fazê-lo agora. Lídia, podes vir, por favor? Eu vou pedir à Lídia para vir orar por nós nesta hora e que, de facto, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, possa fazer recair sobre nós a sua presença e nos cuide e nos abençoe. Este é um tempo para nós celebrarmos este Deus maravilhoso que temos, mas também precisamos de entregar a Ele as nossas ansiedades. Podes. Precisamos de entregar a Ele as nossas ansiedades, os nossos cuidados. Oramos por aqueles que estão doentes. Faltam-nos alguns irmãos aqui e precisamos de orar por eles. Alguns que estamos aqui estão e precisam também de oração. Então vamos nos entregar. Mas Lídia, por favor, ias dizer? Bom dia a todos. Só antes de orar, eu queria aproveitar e queria ler uma frase da nossa revista, da nossa lição de hoje, que diz: o amor alimenta os famintos, abriga os desamparados, ajuda os destemidos, oferece companhia aos solitários e conforta os tristes. E porquê é que eu estou a ler isto? O pastor hoje não anunciou, mas o pastor tem anunciado ao longo das últimas semanas que nós estamos a recrutar uma equipa para a nossa loja social. Eu fui falar com o pastor esta semana para me voluntariar. E qual foi o meu espanto? Que a lista de voluntários era 0. O Gabriel, no domingo passado, pregou sobre os dons e a unidade da igreja e Deus deu-nos alguns talentos, também para nós podermos pôr ao serviço dele. Eu sei, por exemplo, que o meu marido sabe pôr uma prateleira numa parede, mas eu não sei se algum irmão aqui sabe pôr uma prateleira numa parede. Quem é que sabe arranjar um eletrodoméstico? Quem é que percebe um bocadinho de costura? Nós precisamos de todas essas coisinhas que Deus nos deu a capacidade de fazer para trabalhar na loja social. Por isso eu lanço um desafio aos irmãos. Nós precisamos de muita coisa, de pintar, de pequenos arranjos, de eletrodomésticos, dessas coisas. Então, quem quiser fazer parte desta equipa, por favor, fale comigo, diga-nos aquilo em que pode ajudar, fale com o pastor, que é para nós podermos pôr aquela loja a funcionar. É um desperdício de espaço, é um desperdício de bens, aquilo que lá está, se não tivermos uma equipa para trabalhar.
Então eu peço, por favor, no fim do culto, falem com o pastor, falem comigo, digam em que é que podem ajudar, que é para nós podermos pôr a loja a funcionar e podermos alimentar aquelas pessoas, podermos dar-lhe roupa, podermos fazer isso, mas também podermos levar, através disso, a palavra de Deus às suas vidas, termos um momento para confortar os seus corações, para lhes dar o amor que Deus nos deu a nós também podermos dar esse amor lá, no sítio, e através das nossas ações a essas pessoas, para que mais pessoas se possam converter a Deus. Então, por favor, falem comigo, falem com o pastor, para nós podermos pôr a loja social a funcionar. Quem é que faz proposta para a Lídia ser líder do projeto? Está proposto, está apoiado, está apoiado, ok? Nós estamos em assembleia. Estamos fora da ordem. É muito evidente, é muito evidente. Estamos fora da ordem. Vamos orar, vamos orar. Pronto, vamos orar. Pai bendito que estás no céu, Senhor. Glória e majestade a Ti, Senhor. Ó Pai, nós nesta manhã queremos Te agradecer porque podemos estar na Tua casa, Senhor, para todos juntos louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Obrigado. Nós queremos agradecer pela chuva que caiu durante esta semana, Senhor, e pelo sol que Tu nos dás hoje. Obrigado, Pai. Porque Tu dás tudo aquilo que nós precisamos, Senhor. Tu cuidas de nós, Tu nos sustentas, Tu nos amparas e dia a dia nós podemos sentir a Tua mão protetora sobre nós, ó Pai. Pai, nesta hora nós queremos Te pedir que Tu sejas com todos aqueles que aqui nos faltam, Sim, Senhor. vai abençoar. Porque Tu sabes que alguns estão doentes, debilitados na sua saúde, Pai. Ó Pai, ajuda-os, Senhor. E se for da Tua vontade, cura-os, ó Pai. Pai, nesta manhã também Te queremos pedir que Tu consoles o coração da Sónia, Senhor, e de toda a sua família pela sua perca, Senhor. Ó Pai, só Tu podes consolar, Senhor, só Tu és aquele que nos pode dar a paz interior que nós precisamos, Senhor. E eu Te peço que neste momento Tu consoles os seus corações. Ó Pai, queremos Te continuar a pedir que Tu sejas com o nosso país, Senhor. Tu sabes a crise política que nós estamos a viver, Senhor. E eu peço-Te que Tu orientes os nossos governantes, Senhor. Tu, na Tua palavra, manda-nos orar por eles, Senhor. E por isso nós oramos e pedimos que Tu ilumines os seus caminhos, ó Pai. Pai, queremos-Te continuar a colocar nas Tuas mãos este culto, Senhor. Que tudo aquilo que seja feito e dito nesta manhã, Senhor, possa ser para a nossa edificação, Senhor. Mas principalmente para a Tua glória e para a Tua honra. Pai, pedimos que nos perdoes os nossos pecados, que perdoes as nossas faltas, Senhor, e que nos ajudes a perdoar a todos aqueles que têm faltado connosco, Senhor. Pai, nós só podemos perdoar porque Tu nos perdoaste primeiro, porque o Teu amor é imenso, Senhor. Ajuda-nos também a transmitir esse amor aos outros, Pai. Continua-nos a ajudar, a proteger e cuida-nos, Senhor, porque oramos em nome do Teu Filho. Amém, amém, amém. E nós vamos continuar de pé. O Grupo Louvor vem nos dirigir e vamos celebrar este maravilhoso Deus, este Pai querido, aquele que se entregou por nós. E nós olhamos à nossa volta, é impossível não contemplar a Sua presença. Então vamos juntos louvar o nosso Deus. Bom dia a todos. Bom dia. Nós vamos começar o período de louvor com uma leitura do Salmo 47, que vai estar projetado, e diz o seguinte: Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra, Ele se exaltou gloriosamente. E o pastor começou o culto a dizer e a convidar-nos para o louvarmos e o adorarmos como se não houvesse amanhã. E o convite que vos fazemos hoje é exatamente esse, e é o mesmo que o salmista faz. Batei palmas todos os povos, celebrai o Deus com vozes de júbilo. E é exatamente isso que nós vamos fazer. Somos um povo unido, somos uma família em Cristo e estamos aqui hoje para o louvar e para o adorar.
O salmo que lemos dizia que Deus é o rei de toda a terra, que Ele reina sobre as nações e se assenta sobre o trono da sua santidade. E olhamos à nossa volta e tudo proclama a sua glória. Não há nada mais belo do que Deus. Ele é o Cordeiro do trono e sempre será. Ele sempre estará sentado no trono e Ele sempre reinará. E é exatamente isso que nós vamos cantar com a próxima música e vamos continuar a louvá-lo e a adorá-lo.
reina sobre os céus, reina sobre a terra e deve reinar sobre a nossa vida. E nós vamos cantar de seguida uma música que diz: reina em mim, reina com poder. E eu não sei a letra de cor, peço desculpa, isto está demorado. Mas ela diz: reina em mim com o teu poder sobre a escuridão e sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo o que sou, sim, vem reinar em mim, Senhor. E que o convite, o desafio é que ao cantarmos esta música, ela possa ser uma declaração sincera de um desejo verdadeiro de que Ele reine sobre as nossas vidas. E enquanto cantamos e enquanto continuamos a louvar e a adorar, vamos ter também a oportunidade de entregar os dízimos e as ofertas, que são também elas um ato de louvor e de adoração. Então vamos juntar as nossas vozes mais uma vez e vamos declarar e pedir a Deus que venha reinar sobre as nossas vidas. Vamos então orar pelos nossos dízimos e ofertas e espero que tenha sido de coração ter entregado isto e que podemos não só entregar estes dízimos, mas também a nossa vida como um ato de adoração. Tá bem? Então vamos orar ao Pai. Querido bom Deus, nós te agradecemos imensamente, Pai, primeiramente, porque estamos aqui, Senhor, de manhã, livremente, a adorar-te, Pai, de coração sincero, racionalmente, com a nossa alma, nosso coração, Pai, nossa mente, Deus. E que possamos fazê-lo durante a semana também, Deus. Que possa ser um ato de entrega total. Que o nosso louvor não possa ser só aqui com palavras, mas que possa também ser através das nossas ações, Senhor. Através do nosso pensar, do nosso agir durante a semana para com os outros, Deus. Agradecer especificamente, Deus, por estas ofertas que foram entregues, Pai. Acima de tudo, Senhor, que possam contribuir para a honra e glória do Teu reino, Pai, aqui na terra, Deus. Possam servir para abençoar famílias, ministérios, Senhor, missões, Senhor, pessoas acima de tudo, Pai, que Tu, através de nós, nos uses, Pai, para então chegar, Senhor, a estas outras pessoas e abençoá-las, Deus. Que nós sabemos que Tu trabalhas de diversas formas, de formas misteriosas, Deus, e nós temos fé de que isto não é em vão que nós fazemos aqui, Pai. Que, de facto, estes dízimos possam contribuir, Senhor, para a glória do Teu nome, Pai. Pedimos também, Senhor, que possa estar a abençoar
o resto destas pessoas que estão aqui, Senhor, o resto deste culto, Pai, o Teu servo vai falar a seguir, Deus, que possamos estar com olhos atentos, Senhor, e ouvidos prontos a escutar, digamos assim, para receber a Tua palavra, Senhor, e possamos deixar-nos, Tu possas incomodar-nos, Pai, que possamos também mudar a nossa perspectiva, as nossas ações, Senhor, e cada vez mais caminhar em santidade contigo, Deus. É isto que nós oramos neste momento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar sentados e eu vou chamar cá à frente as nossas crianças. As crianças podem chegar à frente. Estão com vergonha hoje? Ou não temos crianças? Temos, eu estou a ver crianças. Afinal temos, estavam só com vergonha, não era? Então nós vamos cantar uma música que nós já cantámos muitas vezes e que vocês conhecem de certeza, que diz assim: Jesus é a rocha da minha salvação, seu sinal sobre mim é o amor. E é só isto, a letra é só esta, e é muito fácil de cantar, e tem uns gestos, e nós vamos relembrar os gestos. Então é assim, diz assim: Jesus, e apontam para cima, tem que fazer comigo que é para aprenderem. Jesus é a rocha da minha salvação, tá? E depois seu sinal sobre mim é o amor. E é só isto. E depois repete: Jesus é a rocha da minha salvação, seu sinal sobre mim é o amor. Mas depois tem aqui um truque, que é: nós vamos começar a cantar devagarinho e com as palavras todas, mas depois ali o baterista vai querer acelerar e nós vamos deixá-lo. Desta vez a gente deixa. E então, para além do baterista começar a acelerar a música, o que é que vai acontecer? Vão desaparecer palavras. E quando desaparecem palavras, nós não as podemos cantar. Então, primeiro vai desaparecer a palavra rocha. Vocês não têm aí, mas tiram a palavra rocha. Depois vai desaparecer a palavra salvação. Depois vai desaparecer a palavra sinal. E depois vai desaparecer a palavra amor. E já só cantamos metade da letra. Ainda fica mais fácil porque não temos tantas palavras para cantar. Está bem? Mas vamos fazer assim. Vamos cantar a música toda, uma vez, para relembrar. E para os adultos também relembrarem. Porque depois eles vão ter que ficar de pé e também têm que fazer os gestos. Está bem? Então vamos lá cantar uma vez para relembrar. Jesus é a rocha da minha salvação, seu sinal sobre mim é o amor. Jesus é a rocha da minha salvação, seu sinal sobre mim é o amor. Jesus é a rocha da minha salvação, seu sinal sobre mim é o amor. Seu sinal sobre mim é o amor. Tá? Perceberam? Lembram-se? Lembram-se, já cantámos isto tantas vezes aqui. Então vamos pedir aos adultos para ficarem de pé, porque não conseguem fazer salvação e sinal e rocha e tudo sentados. E vamos começar um bocadinho mais devagar e depois vamos acelerando. Senão depois não conseguimos cantar nada. Jesus é a rocha da minha salvação, seu sinal sobre mim é o amor. Jesus é a rocha da minha salvação, seu sinal sobre mim é o amor. Jesus é a rocha da minha salvação, seu sinal sobre mim é o amor. Seu sinal sobre mim é o amor.
correu bem. Houve aqui uns adultos que se enganaram, nós aqui também, mas faz parte. Eles podem subir, não é? Podem ir para as vossas classes, os irmãos podem ficar sentados. Já para deixar. Uma pequena interrupção aqui no trânsito. Cruzou-se muita coisa aqui ao mesmo tempo. Amados, e desta forma celebramos e louvamos o quê? O que é que este hino nos diz? Que Deus é fiel. Muito obrigado, nossos queridos. Isto é resultado direto do investimento na escola de música com as nossas crianças. Somos gratos por isso. Esta é uma forma de louvarmos e celebrarmos também o amor maravilhoso e a fidelidade do Senhor. E Deus é de facto fiel, não é? Se Ele não fosse fiel, nós não estaríamos aqui agora. Mas porque Ele é fiel, nós podemos não só lembrar, mas podemos celebrar isso. Amados, eu vou pedir que os irmãos, por favor, abram as vossas Bíblias a Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Se os irmãos os que puderem ficar de pé, nós vamos ler os primeiros 10 versículos deste texto, que nos é obviamente bem conhecido, texto, como sempre, sendo palavra do Senhor, desafiante para as nossas vidas. Mateus 5, versículo 1, começa por dizer: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça,
porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Pai, nós estamos mais uma vez na Tua presença, celebrando-Te em tudo aquilo que Tu és, na Tua fidelidade, no Teu amor, na Tua misericórdia, na Tua bondade, na Tua soberania sobre todas as coisas. E é reconhecendo tudo isso e sabendo que Tu és muito mais do que isso, és um Deus pleno, perfeito na Tua existência, que humildemente estamos aqui pedindo que mais uma vez, pela Tua graça e pela Tua bondade, possas falar connosco através da Tua palavra e que ela possa mais uma vez ser transformadora para as nossas vidas, para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos tudo isto no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Podemos ficar sentados, amados. Nós vamos continuar este processo que temos tido em mente ao longo deste ano, conhecer Jesus, conhecer Deus, conhecer aquele que nos ama de uma forma única. E nada melhor para conhecermos ou estarmos envolvidos neste processo de conhecermos Deus do que ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer. E este texto é Jesus a falar connosco, muito diretamente. Eu queria só partilhar com os irmãos que uma boa fonte de conteúdo para a reflexão desta manhã tem a ver com parte da formação que a Equip Leadership Canadá, como sabem, temos colaborado com esta organização diversas vezes, mas com o conteúdo de liderança autêntica, prepararam uma parte importante também deste conteúdo, olhando para as beatitudes. O pastor Paulo Pascoal preparou isto tendo como base o livro do Darrell Johnson, Beatitudes, Viver em Sintonia com o Reino. E, amados, devo-vos confessar que ao longo desta semana Deus foi-me mostrando uma forma bem diferente de olhar para este texto, bem diferente. O capítulo 5 é o momento em que o Senhor Jesus inicia o seu ministério de proclamação de uma forma prática, e ele de facto começa aqui, e Mateus registra aquele que é o mais longo discurso, ensino de Jesus, o conhecido Sermão do Monte. Mas, amados, para nós ouvirmos o que Jesus tem para nos dizer neste sermão, é absolutamente essencial e determinante não esquecer o que Jesus disse antes. E nós há 2 semanas lembrámos isso, em Mateus capítulo 4, versículo 17, que diz: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino. O versículo 23 diz mais à frente: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Amados, temos que ter em mente esta mensagem de arrependimento anunciado por Jesus, este evangelho do reino. Isto significa, este conceito que Jesus aqui está a apresentar de arrependimento, uma disposição daqueles que estão a ouvir este Evangelho para se voltarem, para pensarem de uma forma diferente, para se voltarem para um caminho novo, dar meia volta na jornada que estavam a fazer e agora voltarem-se para este caminho que são as boas novas do Evangelho. É porque uma nova ordem mundial está a acontecer. Deus está a revelar-se. De facto, o que Jesus está a dizer é que o céu invadiu a terra e isso ia mudar, e mudou a história da humanidade e muda a nossa história. Mas esta é uma condição fundamental para nós hoje ouvirmos o que Jesus tem para nos dizer. Nós não estávamos lá naquele dia no monte para nos sentarmos ao pé de Jesus e ouvir o que Ele tinha para dizer, mas estamos hoje aqui sentados para ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer, e para isso nós precisamos de disponibilizar o nosso coração. E isso vai acontecer através desta atitude de arrependimento, reconhecer a necessidade que temos, a dependência que temos dele. E logo, de uma forma radical, o Senhor Jesus passa a caracterizar as pessoas que agora fazem parte deste reino. Ele vem caracterizar os cidadãos deste reino, que são restauradas,
Vidas que são restauradas para uma nova realidade. Pessoas que nasceram de novo, tal como o Senhor Jesus disse a Nicodemos lá em João 3:3. É necessário nascer de novo. Para pessoas que agora têm uma nova identidade, uma identidade em Cristo, como filhos amados do Pai, tal como João também registra lá no capítulo 1, no versículo 12. A todos quanto creram em Jesus, deu-lhes a graça, o direito, o privilégio de serem feitos filhos de Deus. É para esses que o Senhor Jesus está a falar e é desses que o Senhor Jesus está a falar. Lembrar também que, considerando estas 8 bem-aventuranças, estes versículos que Jesus aqui apresenta, eles estão delimitados como que com 2 grandes parênteses neste texto. Porque a primeira beatitude começa com a afirmação que desses cidadãos é o reino, e ele termina no versículo 10 exatamente fechando este ciclo, dizendo, porque deles é o reino dos céus. Jesus está a falar no presente, Jesus não está a falar no futuro. Esta não é uma realidade para algo que nós vamos viver mais tarde, esta é uma realidade para hoje. Ele está a falar de gente que hoje pertence ao reino. E Jesus não está a identificar 8 tipos diferentes de pessoas, mas Jesus está a descrever e a apresentar 8 características que estão presentes nos cidadãos deste reino, que obviamente se interligam umas com as outras e que faz delas pessoas bem-aventuradas. Bem-aventuradas. E já agora, antes de avançar, creio que faz sentido considerar o que é que significa ser bem-aventurado. E eu confesso que é aqui que a minha abordagem ao texto começa a mudar nestes últimos dias. O original que foi usado no grego, a palavra Macários, é também muitas vezes em muitas das nossas Bíblias traduzido por felizes. Ou seja, felizes são os que. O Eugene Peterson, que fez uma paráfrase da Bíblia intitulada A Mensagem, usou a palavra abençoados. Abençoados são os que. De facto, amados, o conceito de felicidade pode aqui nos condicionar um pouco naquilo que Jesus nos está a dizer, porque não ficamos distantes daquilo que o conceito de felicidade é para nós, porque a felicidade está dependente de circunstâncias, e o que Jesus está a falar é algo muito mais profundo. A felicidade que nós conhecemos neste mundo está dependente daquilo que está à nossa volta e da forma como nós lidamos com elas. Mas o que Jesus está a falar é algo bem diferente. O que o Senhor Jesus está a falar é a forma como Deus nos vê. O objetivo de Jesus não é o que nós sentimos, mas aquilo que Deus vê em nós. A questão é se Deus está ou não feliz connosco. E Ele vai estar feliz connosco se cada uma destas características estiver presente no nosso coração. Então, quando isso acontece, está o Senhor Jesus a dizer, então somos abençoados, somos bem-aventurados. Sim, nesse sentido somos felizes. Nesse sentido, a bem-aventurança, a felicidade, o ser abençoado é um estado muito objetivo, nada daquilo que é a subjetividade da felicidade de hoje. Porque nós bem sabemos o mundo em que vivemos. Aquilo que faz uma pessoa feliz não faz outra feliz. Aliás, o paradoxo que nós vivemos é que aquilo que é o ranking dos países mais felizes do mundo, e diversas vezes isso é anunciado, é ao mesmo tempo os países onde o maior índice de suicídios acontece. Alguma coisa estranha está nisto. Mas não é disso que Jesus está a falar. Jesus não está a falar de nada subjetivo, está a falar de uma coisa muito objetiva, que é a forma como Deus nos vê. E quando Ele olha para nós, o que é que encontra? Ele está a falar daquilo que o salmista lá no Salmo 144:15 diz: bem-aventurado, abençoado ou feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. E isto não é nada subjetivo, é muito objetivo para um povo, para uma vida, para alguém que é realmente abençoado, porque Deus é o seu Senhor. Deixem-me só dizer aos irmãos, e peço desculpa por isso, eu vou fazer muitas referências bíblicas hoje. Aliás, eu procurei ter mais tempo hoje, porque normalmente eu trago 2 folhas, hoje tenho 5. E, portanto, eu espero que nós consigamos ir almoçar a casa, mas peço a vossa paciência e disponibilidade. Mas achei mesmo e senti mesmo que era muito importante. E por isso, não podendo passar todas as referências, os irmãos hoje em dia têm 2 possibilidades. Ou vão ver a gravação no YouTube,
ou falam comigo, que eu depois posso-vos mandar cada uma destas referências para, se for necessário, para a vossa bênção e caminhada junto do texto. O versículo 3, então, começa com a primeira declaração de Jesus. Bem-aventurados os pobres, em algumas traduções, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. De outra forma é dizer, felizes, abençoados, os que no seu espírito são como pobres, porque deles é o reino dos céus. É aqui que o Evangelho do Reino começa a revelar-se de uma forma muito prática. E o Senhor Jesus o está a fazer de uma forma muito prática. E este é um Evangelho de graça e não de lei. E isto era, obviamente, uma mensagem bem diferente de aquilo que aqueles que estavam perto de Jesus estavam habituados a ouvir. Porque é fundamental atender que nós não temos nada para oferecer. Aliás, a nossa lição da Escola Dominical hoje ajudou-nos muito a compreender isso. Mesmo que conseguíssemos cumprir toda a lei, ainda assim não temos nada de valor significativo para oferecer a Deus. E nesse sentido temos que compreender a nossa pobreza. Nós somos de facto humildes e precisamos de entender isso. E estes humildes, estes pobres, são aqueles que sabem exatamente que não têm nada de valor. E não têm como obter o reino. De facto, o acesso ao reino não é por nada que nós tenhamos, é exatamente pelo contrário, é reconhecendo que não temos nada. É vidas de homens e mulheres que reconhecem que estão totalmente dependentes do doador do reino. E neste caso o Senhor Jesus, que sabem que precisam de Deus e que dependem dele 100%. Deus é a sua única esperança. É este sentido de humildade, de pobreza que o Senhor Jesus está a dizer que precisa de estar presente no coração destes cidadãos do reino. Mas o Senhor Jesus, no versículo 4, avança e diz: bem-aventurados os que choram, os que lamentam, porque eles serão consolados. No original, a palavra que foi usada refere-se àqueles que choram, que lamentam a perda do ente querido e próximo. Um sentimento de profunda tristeza e dor. E de facto, tudo aquilo que o Senhor Jesus está a dizer é tudo muito difícil e não deixa de ser paradoxal que Jesus esteja a dizer que os cidadãos do reino precisam ter um coração que chora, que lamenta, com um sentimento de dor profunda e que isso é bênção para eles. Mas esta de facto é a realidade, porque esta precisa de ser uma característica dos filhos amados de Deus. Mas nada que nos surpreenda, amados, porque Jesus experimentou isso. Jesus viveu isso. Há 2 momentos em que a Bíblia registra que Jesus chorou. Um deles foi junto da família quando lamentava a morte de Lázaro. Um outro momento que está lá registado em Lucas 19:41 é quando o Senhor Jesus está a chegar a Jerusalém, olha para Jerusalém e tem um sentimento de dor tão grande, de lamento tão grande, que ele chora perante a cidade. E ele chora porque ele via um povo, via gente perdida, sem esperança. Isso provocou um sentimento de profunda dor, de lamento no coração do Senhor Jesus. É isso que o Senhor Jesus está à procura e que quer encontrar nos nossos corações. Por outro lado, amados, nós nunca iremos compreender, entender o conforto de Deus se não passarmos por esses momentos. Como filhos amados do Pai, nós sofremos. Como cidadãos do reino, filhos amados do Pai, nós somos consolados. Amados, a tristeza, o lamento não mata ninguém. O que pode consumir a vida de alguém é tentar suprimir essa dor sem o consolo de Deus. Sim, nós percebemos que há muitas pessoas que acabam a sua vida, que dão um termo à sua vida por causa da dor, de uma dor profunda, de um lamento profundo. Mas isso foi porque eles não encontraram o consolo que só Deus pode dar. E o Senhor Jesus está a dizer que nós precisamos de encontrar esse consolo. E para isso nós temos de ter corações que choram, que lamentam. E nós podemos considerar 3 razões para experimentar essa bênção. 3 razões pelas quais nós choramos. Nós podemos chorar porque reconhecemos o pecado da nossa vida. Porque olhamos para nós e percebemos que o pecado presente na nossa vida nos separa
nos afasta de Deus, que provoca dor. Quando nós olhamos para o nosso pecado e percebemos que esse pecado provocou mãos e pés cravadas por cravos naquela cruz. Isso deve nos levar a chorar e a lamentar. Podemos chorar quando nos aproximamos do coração de Jesus e percebemos a qualidade do coração de Jesus, aquilo que Jesus viveu e sofreu por minha causa. Sim, eu devo lamentar o facto de que Jesus foi crucificado na cruz, morreu por minha causa. Devemos ter um coração que lamenta isso. Podemos também lamentar porque estamos num mundo onde, de facto, poucas coisas nos alegram. Lamentar porque os nossos corações se partem quando olhamos à nossa volta. Sim, somos cidadãos do reino e temos visto os sinais e maravilhas deste reino, mas olhamos à nossa volta e é impossível ficar com o nosso coração sem um choro, sem um lamento, quando vemos um mundo caído, um mundo onde se sofre, onde tanta gente inflige sofrimento e dor a outros. E sabemos que logo, logo o Senhor tem para nós um lugar onde não há choro, onde não há dor, e que, infelizmente, alguns, por dureza do seu coração, não vão experimentar isso. Sim, isso deve nos fazer chorar. O que o Senhor Jesus nos está a dizer nesta bem-aventurança é que a dor que nós experimentamos, e quando Ele vê esse lamento e essa dor no nosso coração, Ele pode dizer, sim, tu estás em sintonia com o meu Evangelho, porque eu também sinto o mesmo. Mas no versículo 5, amados, o Senhor Jesus avança e Ele diz que para além de nós sermos humildes, pobres do nosso coração, de chorar, de lamentarmos, nós somos bem-aventurados, os mansos, porque esses herdam a terra, são herdeiros da terra. Jesus não está a dizer, amados, que somos bem-aventurados por sermos pessoas sem ideias, sem identidade, sem convicções, sem coragem, sem motivação, que aceita tudo à sua volta. Não é disso que o Senhor Jesus está a falar. O que o Senhor Jesus está a falar é daquilo que Ele próprio disse lá em Mateus 11. Tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou o quê? Sou manso e humilde de coração. Ser manso significa simplesmente ser como Jesus. Ser como Jesus. O Filho amado do Pai nasceu de novo, tem uma nova vida em Cristo e é abençoado porque irá começar a revelar, a manifestar essa semelhança que temos com Cristo, ou seja, a presença de Cristo vai-se começar a manifestar e um dos traços do seu caráter que está presente em nós é sermos mansos, porque Jesus é manso. E lentamente, mas de uma forma segura, Jesus vai se manifestar. E uma das características que se vai manifestar na nossa vida é sermos mansos, à semelhança de Cristo. E neste sentido, amados, tal como foi para Jesus, ser manso é aceitar o controlo daquele que é Senhor da nossa vida. É cooperar com aquele que é Senhor da nossa vida. É não criar barreiras e dificuldades para aquele que é Senhor da nossa vida. Ser manso é estar disponível para viver, aceitar e estar comprometido com Cristo, porque Ele é o Senhor da nossa vida. E Ele é manso. Mas não basta ser manso. Temos que acrescentar uma outra característica. O versículo 6 diz que nós somos bem-aventurados, ou são bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Um pouco mais à frente, no Evangelho de Mateus, no versículo 20, ele vai dizer que o seguinte: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ou seja, ele estava a pôr aqui um padrão de exemplo e de comparação. E Jesus está a revelar que os cidadãos do reino, que pela graça receberam a nova vida, esta vida zoe, esta nova vida plena que temos em Cristo, começam a sentir coisas estranhas. E começam a manifestar coisas estranhas. E uma das características que tem que estar evidente é que agora nós temos uma fome, uma sede por coisas que não tínhamos antes. Jesus restaura em nós algo que transforma a nossa vida. Ele restaura em nós a fome e a sede
para as quais nós fomos criados. Sim, por causa da queda, nós adquirimos fome e sede por coisas erradas, mas agora não. Jesus cura-nos e cura os nossos desejos naturais, os desejos naturais que nós temos de desejar aquilo que é errado, que o pecado distorceu. Ele liberta-nos do nosso egocentrismo, da nossa autossatisfação. Mais uma vez lembrávamos isso na nossa escola dominical hoje. Ele liberta-nos disso. O Evangelho cura e reforma os nossos apetites. E agora começamos a ter uma fome, um apetite pelo próprio Deus. Aliás, o salmista também é um que nos ajuda a compreender isso lá no Salmo 42. Como o cervo brama por correntes de águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, pergunta ao salmista. Eu não sei se nós já tivemos a experiência de ter sede mesmo. Não é vontade de beber água, isso é uma coisa. É estarmos numa condição física de perceber que o nosso corpo está prestes a sucumbir por necessidade de água. Não sei se alguns de vós já passaram por isso. Eu não agradeço muitas coisas àquilo que o serviço militar me ofereceu, e uma das experiências que me desagradou muito foi ter sido obrigado a isso. Passar longas horas exposto a grandes esforços físicos sem água. E aquilo que aconteceu no momento em que o comandante de pelotão disse para nós dispersarmos não foi bonito. Eu era do regimento de cavalaria e os nossos quartos onde nós dormíamos, a nossa caserna, eram nas antigas cavalariças do regimento de cavalaria de Estremoz. E no pátio onde nós formávamos, antes de irmos para o nosso quarto, tinha uns bebedouros onde os cavalos bebiam água, antigamente. E eles tinham colocado algumas dezenas de torneiras ali ao longo daquele espaço. Aquilo que aconteceu não foi muito bonito, porque eram 200 ou 300 homens loucamente a fugir e a avançar para cima de torneiras, porque estavam desesperados por água. Eu nunca tinha tido aquela experiência. Mas ajudou-me a perceber o que o salmista nos está a dizer. É porque quando nós precisamos de água, amados, nós fazemos tudo para beber água. E o que o salmista está a dizer é que nós temos que ter esse desejo por Deus. O que Jesus está a dizer é que uma característica dos filhos de Deus, do reino, os cidadãos do reino, é que eles agora foram restaurados na sua sede, na sua desejo de satisfação de necessidade. E o que eles agora buscam é Deus e a sua justiça. Então, mais do que um cumprimento de regras, amados, significa agora uma integridade relacional que abrange toda a nossa vida. E nós seremos bem-aventurados se, tal como Deus, tivermos uma profunda fome, desejo e sede por justiça, porque Deus deseja essa justiça para nós e para o mundo, ansiando pela sua justiça. Sim, como se as nossas vidas dependessem disso. E de facto dependem. Mas o versículo 7 avança dizendo que há mais uma característica que é preciso compreender e ter presente nas nossas vidas. Porque diz o Senhor Jesus, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E esta pode parecer uma característica simples de entender e até de interiorizar na nossa vida. Bom, isto é fácil, ser misericordioso. Sim, talvez até percebemos, até o momento em que vamos perceber seriamente o que é que Jesus está a dizer, com seriedade o que é que misericórdia é verdadeiramente. Jesus também não está a dizer que nós merecemos misericórdia porque fomos misericordiosos, porque essa é a armadilha do legalismo. Não é disso que o Senhor Jesus está a dizer. O que o Senhor Jesus está a dizer é que quer olhar para nós e quer ver no nosso coração corações misericordiosos. E se Jesus é a nossa vida, então temos em nós aquilo que de facto é misericórdia. E é aí que a coisa fica complicada, porque o padrão de misericórdia é o de Jesus. Hebreus 2,17 registra o seguinte: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados de um povo. Não sei se percebemos, mas aquilo que o texto nos diz é que a misericórdia do Senhor Jesus está diretamente relacionada com a cruz e com a sua entrega lá.
É desse padrão de misericórdia que o Senhor Jesus está a falar. Jesus não é só misericordioso. A misericórdia é uma das suas grandes preocupações e marcas, sim, sem dúvida. A misericórdia está no topo da sua agenda, sim, claro que está. O Senhor Jesus falou isso e no capítulo 23, versículo 23 de Mateus, o Senhor Jesus, falando com os religiosos da altura, diz: vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais dízimo de hortelã e do endro e do cominho e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Amados, como filhos amados do Pai, somos abençoados com a mesma agenda que Jesus tem. E a misericórdia está no topo da agenda de Jesus, sem dúvida nenhuma. Misericórdia, amados, não é outra coisa senão fazer aquilo que Jesus fez. E do ponto de vista negativo, da atitude negativa, é não dar aquilo que nós merecemos. Misericórdia é não receber aquilo que merecemos. Faz sentido? Foi isso que Jesus fez por nós. O que é que nós merecíamos? Sermos entregues, culpados por causa dos nossos pecados. O que é que Jesus fez? Não fez recair sobre nós esse peso. Ele entregou-se a Ele mesmo. Misericórdia, de facto, é não receber aquilo que nós merecemos. Deus, o juiz, não nos está a dar aquilo que merecemos. E o que nós merecíamos era condenação e condenação eterna. Do ponto de vista positivo, podemos dizer que então misericórdia é receber aquilo que não merecemos. Mas isso é graça. Obviamente. É graça. É receber aquilo que não merecemos. O apóstolo Paulo diz que aquele que não conheceu o pecado o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus deu-se a si mesmo. Jesus recebeu Ele mesmo aquilo que nós merecíamos receber. É este padrão de misericórdia que o Senhor Jesus quer encontrar nos nossos corações. A misericórdia que estende bondade aos necessitados, independentemente do motivo da necessidade. E o Senhor Jesus deixa-nos um exemplo muito prático, e encontramos lá em Lucas 10 com a parábola do bom samaritano. E nesta história aprendemos o que é misericórdia, mas também aprendemos que misericórdia leva-nos a correr riscos e envolve riscos. Mas é isso que Jesus faz por nós, porque Ele também corre riscos por nós. Não podemos esquecer, amados, obviamente, quando pensamos na misericórdia que o Senhor Jesus aqui nos está a apresentar, que esta misericórdia é para aqueles que, como já lembramos, são pobres de espírito, que buscam misericórdia, mas é para aqueles que também choram e lamentam e que conhecem a sua própria fragilidade e sofrem por causa dos seus pecados. Esta misericórdia tem que estar presente, sim, quando nós somos mansos, como o Senhor Jesus nos ensina a ser mansos, e que são também aqueles que têm sede da presença e da intimidade e no relacionamento com Deus, que sabem que ainda não chegaram lá, mas que anseiam por experimentar isso na plenitude. É isso que Jesus quer encontrar na vida de cada um de nós. Mas isso não para ainda. Eu tenho alguns minutos ainda que eu espero ter a vossa atenção. No versículo 8, o Senhor Jesus continua dizendo: bem-aventurados os limpos e puros de coração, porque eles verão a Deus. Eis uma qualidade, uma característica que muitos têm procurado encontrar resposta nos lugares e da forma errada, esquecendo que foram já abençoados com esta bênção, graças à relação segura, graças à presença de Jesus na nossa vida. Cumpre-se uma promessa que o profeta Ezequiel foi usado por Deus para trazer até nós, porque Deus disse através do profeta Ezequiel que ele havia de tirar um coração de pedra e colocar lá um coração de carne, um coração transformado. E nós já temos isso pela graça e pela presença de Cristo na nossa vida. Mas Ele está a dizer que nós precisamos de ter essa marca. Os filhos de Deus foram fortalecidos e abençoados agora com um coração transformado, íntegro. E eles anseiam pela verdade, procuram a verdade e vivem esta verdade por causa disso. São vidas que experimentam uma total sinceridade na intimidade com Deus. Toda a sua vida, quer pública, quer privada, mas acima de tudo a sua vida com Deus é uma vida transparente. Sabem que não são perfeitos, mas também sabem que não podem nem vão esconder nada perante Deus. O seu falar, o seu agir, o seu pensamento, as suas emoções, os seus medos são vividos diariamente à luz da verdade e da graça de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo.
Isto dá-nos corações limpos e puros. Cidadãos do reino que sabem que para manter os seus corações limpos e puros precisam de fazer a manutenção. Sim, o Salmo 139 é como que o eletrocardiograma do nosso coração espiritual. Porque lá no versículo 23 o salmista diz: sonda o meu coração e conhece. Prova e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me para o caminho eterno. Sim, este coração precisa de ser cuidado. E quem é que cuida? Quem é o nosso cardiologista? É Jesus. É Jesus. Precisamos de guardar o nosso coração intencionalmente. Provérbios 4:23 diz exatamente: e sobretudo devemos guardar o nosso coração. Diz a sabedoria deste texto que, porque dele, de um coração puro e limpo, depende a nossa vida. Para manter os nossos corações puros e limpos, precisamos de ter mais de Jesus, mais da presença e da ação transformadora do Evangelho da Graça e cada vez menos de nós. E é isso que vai dar saúde ao nosso coração. É isso que o Senhor Jesus quer ver quando olha para nós. Estamos quase a terminar, amados, e no versículo 9 está aí a dizer que bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus, promotores de paz. Mais uma vez, este é um exercício para cada uma destes passos nesta caminhada. Cada vez que nós olhamos para uma bem-aventurança, nós precisamos de considerar conectada com todas as outras. E agora Jesus lembra-nos uma bênção incrível, que é como é que nós, pessoas comuns, pessoas imperfeitas e limitadas, podemos ser pacificadores, promotores de paz. Como é que podemos ser chamados de fazedores de paz? E, amados, considerar que esta não é uma paz qualquer, esta não é uma ausência de guerra, este shalom que nós bem lembramos e que vai ser cantado hoje ainda. Este shalom significa vida com Deus. Uma vida que Deus planeou originalmente para cada um de nós. Ou seja, um relacionamento perfeito, num ambiente perfeito, de bem-estar, de harmonia, com a criação, com os outros seres humanos, connosco próprios, mas acima de tudo com Deus. Uma paz relacional e total que abrange todas as áreas da nossa vida. E quando nós pensamos neste ambiente de paz, eu só consigo ter uma ideia que me vem à mente e que é trazida pelo próprio Deus, que é o céu. O céu. E sabem, lá em Apocalipse 21, Deus, através de João, dá-nos uma visão do que é verdadeira paz. Esta paz que Ele quer que nós sejamos promotores. Diz lá o texto, eis que o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo. Uma das características desta paz, então, é a presença de Deus. E Ele continua a dizer, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará os seus olhos de toda a lágrima. Uma das características desta paz é que Deus limpa as nossas lágrimas. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E ele depois mais à frente no versículo 6 diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Isto é graça, porque isto é o céu. Isto é paz, porque isto é o céu. É esta paz que está aqui descrita neste texto, que este texto descreve de uma forma tão preciosa, que o Senhor Jesus diz que precisa estar presente e que precisa ser uma marca da nossa vida. Jesus é o príncipe da paz, certo? Não é isso que diz lá Isaías 9:6? Ele, o Messias, o príncipe da paz. Ele é a nossa vida, então Ele é a nossa paz. Ele é o shalom em nós. E é isso que Ele quer encontrar no coração de cada um de nós. Eu tinha esperança de terminar e vamos terminar com o versículo 10. Alguém pode ler o versículo 10 em voz alta, por favor? Abençoados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Faz sentido isto? Ser abençoado por ser perseguido? Jesus está a terminar e termina de uma forma paradoxal, com algo que não faz nenhum sentido. Se as anteriores eram difíceis, esta então... Que bênção, que felicidade, que bem-estar pode haver em ser perseguido, injuriado. Aliás, temos que ligar isso ao versículo 11.
Foi a Tatiana que leu, não foi? Tatiana, podes ler o versículo 11, por favor? Abençoados sois vós, quando homens vos insultarem e vos perseguirem, e falsamente disserem toda espécie de mal contra vós, por minha causa. Jesus não está a falar de nada subjetivo, ele está a falar de uma coisa muito prática, ele não está a falar em teoria, ele está a falar de uma coisa muito prática, que é de que nós, enquanto filhos amados de Deus, cidadãos deste reino, sermos perseguidos, sermos maltratados, sermos injuriados por uma única razão, por causa de Jesus. Ser perseguido e insultado, maltratado por causa de Jesus é uma bênção. Jesus vai olhar para nós, vai encontrar corações que sinceramente e por causa dessa sinceridade são prejudicados por causa dessa identidade em Cristo, Ele vai nos abençoar. Vamos nos sentir felizes e cuidados. Eu creio que esse é o sentimento que está lá registado em Atos dos Apóstolos, quando os discípulos que foram presos e levaram umas vergastadas. Lembram-se desse texto? Diz Pedro que ao sair da prisão sentiram-se honrados por terem sido maltratados por amarem a Cristo. Não é porque nós somos boas pessoas ou porque fazemos isto ou aquilo. Não, é sermos maltratados porque Jesus é o nosso Senhor. Pedro diz que teve como um privilégio e uma honra. Jesus está aqui a dizer que isso tem que ser uma marca na nossa vida. Vivermos vidas que causam esta intervenção sobre nós. E amados, isto não é nada de estranho porque isso aconteceu com o próprio Senhor Jesus Cristo. Lá em João 15 ele lembra isso. Se o mundo vos odeia, tendo em mente que ele me odiou primeiro a mim. Um servo não é maior que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também vos perseguirão a vós. Se obedecerem ao meu ensino, também obedecerão ao vosso. Amados, de lembrar mais uma vez que a bem-aventurança, esta característica dos filhos de Deus, só faz sentido se ela for considerada quando todas as outras marcas que já lembrámos hoje forem uma realidade na nossa vida. Esta perseguição, amados, não tem nada a ver connosco, tem tudo a ver com Cristo e com a sua presença na nossa vida. Se Jesus teve problemas por falar a verdade e sofreu por causa disso, aliás, as suas declarações que encontramos em João de eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou a videira, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Se só essas afirmações trouxeram tanto prejuízo sobre Jesus, como é que nós não o viveremos também quando anunciamos e vivemos esse Jesus na nossa vida? E Ele for para nós a verdade, a vida, o caminho, quando Ele for para nós o pão, quando Ele for para nós a porta, a videira. Amados, este é um privilégio que só está disponível para os cidadãos do reino, para aqueles que são filhos amados do Pai. Eu não sei se os irmãos estão conscientes do amém que disseram. Porque nós, quando dizemos amém a isto, estamos a assumir que é isso que queremos e desejamos. E isto não é humanamente desejável e, portanto, alguma coisa de estranho tem que estar a acontecer connosco. Ou seja, Cristo tem que fazer diferença na nossa vida. Cristo tem que ter mudado realmente aquilo que nós somos para que, ao percebermos e desejarmos que a perseguição é algo desejável, isto faça sentido. Amados, quando olhamos para todas estas bem-aventuranças e procurando de uma forma prática aplicar isto à nossa vida, amados, vejam, a cada uma destas bem-aventuranças o Senhor foi respondendo com aquilo que era a expressão da bênção que vem sobre nós. E basicamente o que o Senhor Jesus está a dizer é o seguinte: nós desejamos pertencer ao reino dos céus. Nós desejamos ser consolados por aquele que consola verdadeiramente. Nós desejamos ser herdeiros da terra, não desta terra, herdeiros de Deus. Nós desejamos ser saciados por aquele que é o pão, a água que satisfaz. Nós desejamos receber misericórdia, porque sem ela nós estamos mortos. Nós desejamos ver a Deus. Sim, porque Ele diz que nós vemos a Deus. Nós desejamos ser chamados filhos de Deus. Nós desejamos isso para nós, amados. Eu vou lembrar, pertencer ao reino, ser consolado, ser herdeiro de Deus, ser saciado, receber misericórdia, ver Deus, ser chamado filho de Deus. Isso é alguma coisa que nos atrai, que desejamos? Podemos dizer mesmo amém, a sério, é isso?
Bom, então, isso só vai acontecer se o Papai do Céu olhar para nós e ver em cada um de nós corações humildes, pobres, corações que choram e lamentam, corações mansos à imagem de Cristo, corações que têm, tal como Deus, fome e sede de justiça verdadeira, a justiça que é dele, corações que têm uma atitude de misericórdia, tal como Cristo teve, corações que são limpos e puros, corações que são promotores de paz, corações que promovem a perseguição por causa da sua identidade com Cristo. Este é o privilégio dos filhos de Deus, dos filhos do reino. Isto só é possível através de Jesus. Nós somos violentamente expostos a padrões de felicidade que não têm nada a ver com isto. Nós somos violentamente expostos a desejar coisas que não têm nada a ver com isto. Mas não nos deixemos enganar, amados. Isto é algo que só está disponível para os filhos de Deus, para os cidadãos do reino. Eu não sei como é convosco. Fiquei mais preocupado esta semana ao perceber que isto é, se calhar, muito mais sério do que aquilo que eu tenho, se calhar, imaginado e compreendido. Porque quando nós olhamos com profundidade e seriedade para cada uma destas afirmações de Jesus, percebemos que isto é muito sério e transformador para a vida de cada um de nós. Mas eu não quero outra coisa. Eu não quero outra coisa. Eu quero Jesus. Eu quero que Jesus olhe para mim e, por causa dele, veja isto. Porque por mim, ele não vai encontrar nada disto. Mas por causa dele, que ele encontra estas marcas. Amados, isto vai querer exigir de nós algum investimento. Algum não, muito investimento. E eu queria muito desafiar os irmãos esta semana. De uma forma muito... Nós estamos a procurar conhecer Deus e conhecer Deus vai ter impacto na nossa vida. E eu queria muito desafiar os irmãos esta semana a cada dia olharem para cada uma destas bem-aventuranças, para cada uma destas afirmações, para cada uma destas características que Jesus quer ver e encontrar no nosso coração. E pensar seriamente sobre cada uma delas e pensar e compreender aos pés de Cristo o que é que precisa de acontecer na minha vida para que eu de facto tenha um coração puro, que eu tenha fome e sede de justiça, que eu seja misericordioso, que eu seja realmente verdadeiramente humilde e pobre de coração, que tudo isto possa ser uma realidade na nossa vida. E mais do que nós orarmos hoje a desejar isso, eu creio que isto exige trabalho da nossa parte. E eu queria muito deixar trabalho para casa esta semana. Vamos seriamente, muito seriamente, considerar isto no nosso coração. Amém? Nós vamos terminar orando, pedindo e clamando pela graça do Pai para nós. Depois vamos terminar, sim, com o pós-lúdio. E o pós-lúdio também nos vai falar desta paz. Uma marca evidente e clara de que Jesus faz toda a diferença nas nossas vidas. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai, nós estamos aqui na Tua presença e queremos, acima de tudo, e mais do que qualquer outra coisa, de que em tudo o que nós somos e experimentamos aqui, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós dizemos, daquilo que expressamos neste tempo que aqui estamos juntos, e é um privilégio estarmos juntos aqui, mas que de tudo isto o Teu nome seja verdadeiramente honrado. Nada mais do que isso. E que ao fazermos, ao nos aproximarmos de Ti, nós possamos conhecer-Te e que neste processo de intimidade contigo, que Tu nos dás também o privilégio de experimentar e que inclui a Tua intervenção, a Tua comunicação connosco e que hoje fizeste através deste texto tão incómodo, palavras do Teu Filho para cada um de nós, que de facto a obra transformadora que Tu queres realizar na vida de cada um de nós possa ser uma realidade. Mais do que nós agora dizermos amém, ó Pai, que Tu, ao longo desta semana, vais trabalhando, vais pela ação do Teu Santo Espírito, tocando os nossos corações, revelando aquilo que nós precisamos de entender sobre cada uma destas características, porque há tanto que Tu ainda queres falar connosco. Ó Pai, faz essa obra que não está ao nosso alcance, mas que é resultado
E só pode ser resultado da tua intervenção, da intervenção do teu Santo Espírito na vida de cada um de nós. Porque, Pai, nós desejamos muito que tu olhares para cada um de nós, para as nossas vidas, para a tua igreja, possas encontrar estas marcas evidentes de que, de facto, somos teus filhos e que o amor que tu demonstraste por nós, através do teu Filho Jesus na cruz, de facto transformou e nos deu uma nova vida. E esta nova vida se manifesta desta forma, sabendo que isto tem tudo a ver contigo, com o teu amor, e não tem nada a ver connosco. Tudo o que nós precisamos e queremos é arrepender-nos perante ti, voltar-nos para ti e recebermos aquilo que tu queres fazer na nossa vida. E nós não queremos ser impedimento para a obra que tu queres fazer na nossa vida. Faz isso, Pai, te pedimos. Ó Pai, nós oramos para que na vida de cada um de nós individualmente, e tu conheces-nos tão bem, tu possas fazer esse milagre. Não só sobre nós, oramos pela vida dos nossos queridos que aqui não estão hoje, que tu sobre eles possas também derramar a tua graça, a tua presença e a tua intervenção. E que em tudo, sejas honrado e glorificado. Por isso, ao sairmos daqui e ao terminarmos este tempo de preciosa e doce comunhão contigo, em que podemos dizer que tu és de facto fiel, que tu és bom, que tu és maravilhoso, que a oração revela claramente que tu és um Deus maravilhoso. Quando nós podemos viver e experimentar este teu amor presente em nós, quando nós podemos partilhar isso com os nossos irmãos, ó Pai, que de tudo isto que nós vivemos aqui, o teu nome seja honrado naturalmente, é o nosso maior desejo, e nós possamos ser tocados e transformados pela tua intervenção. Oramos isto não porque mereçamos, porque de facto não somos merecedores de nada, mas oramos na graça, no amor, na bondade que encontramos em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, amém e amém. Podemos ficar sentados, amados. Vou buscar para esta também, eu vou buscar o outro.
Shalom, Shalom Aleinu, B'Yakol Yisrael. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom.